Fala, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje a gente vai comentar um pouco do que falou Bispo Hildo Melo no programa Vejam Só, no último debate que ele teve lá acerca do pré-tribulacionismo versus o pós-tribulacionismo. Mas antes disso, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações, para que fique a par de quando a gente traz material e seguidamente a gente traz material de qualidade aqui no canal. Mas não te esquece, te inscreve aí, curte aí, não custa nada, não custa o real e é conteúdo totalmente gratuito para você. Dito isso, roda a vinheta e bota depois a fala do Bispo Hildo sobre o pré-tribulacionismo. Ela não existia 200 anos atrás. Só para você ter uma ideia. De toda a história da igreja, isso nunca foi uma questão. Ao longo de até 1830, mais propriamente, quando Margaret MacDonald teve uma visão, uma menina de 16, 17 anos de idade, que era oriunda ali do catolicismo, ela teve uma visão, e ela que teve essa visão de uma segunda vinda de Cristo em duas etapas, com o arrebatamento da igreja sendo a primeira etapa da segunda vinda de Cristo, e aí separada por 7 anos de grande tribulação, e aí depois a parousia, a segunda vinda manifesta de Cristo. Bom, gente, essa fala do Bispo Hildo, ela é muito conhecida já no meio acadêmico, abre aspas, né, acadêmico do Brasil, e ela teve origem com Dave McPherson, que foi um pesquisador e escritor muito conhecido por suas críticas à origem da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. Em seu livro, o livro The Incredible Cover-Up, que é o incrível disfarce, ele argumenta que a ideia do arrebatamento antes da tribulação não foi ensinado pela igreja primitiva e que, na verdade, surgiu no século XIX. Tá? McPherson defende que a origem dessa doutrina está ligada a uma visão profética recebida por uma jovem chamada Margaret MacDonald em 1830, tá? Lá na Escócia, e ele sugere que John Nelson Darby, que foi um dos fundadores do dispensacionalismo, teria adotado essa ideia e popularizado, influenciado, né, o movimento evangélico, especialmente nos Estados Unidos, baseado única e exclusivamente nas visões de Margaret MacDonald, tá? E, gente, isso daí é uma grande fake news, uma mentira, e pode ser atestada e verificada que é uma mentira pelos próprios escritos de McPherson, que é o que eu vou utilizar aqui, me baseando no livro Vem Depressa, Senhor Jesus, do Dr. Charles Hyde, na página 66 e 67. Eu vou deixar a capa aí do livro para vocês. É uma publicação de 1997, da Chamada da Meia-Noite. É um livro antiguíssimo. Talvez você só encontre em sebos ele ou algum pesquisador que tenha por aí, tá? É um livro bem antigo em que o próprio Dr. Charles Hyde já mostra que McPherson se equivocou totalmente, e essa fake news que McPherson jogou sobre John Nelson Darby permeia até hoje aí, haja vista a própria fala do Bispo Hildo aí que vocês viram. Vamos ler então McPherson no seu próprio escrito relatando o que Margaret MacDonald escreveu no seu livro chamado The Incredible Cover-Up, tá? Panfleto de 1975, especialmente a página 31 e 32, tá aí a fonte para você, chore pós-tribulacionista que usa de fake news. Abre aspas para McPherson relatando o que Margaret MacDonald escreveu. Abre aspas para ela. O templo espiritual deve ser e será reerguido, e a plenitude de Cristo derramada em seu corpo, e então nós seremos tomados para encontrá-lo. A tribulação da igreja vem do anticristo. Vou repetir. A tribulação da igreja vem do anticristo, e será pela plenitude do Espírito que nós seremos guardados. Repetindo, nós seremos guardados. Não é conhecido o sinal do Filho do Homem. Eu ouvi, e era o próprio Senhor descendo do céu com grande vozerio. Agora o iníquo será revelado, com todo poder e sinais e maravilhas mentirosas, de tal forma que, se fosse possível, os próprios eleitos seriam enganados. Esta é a tribulação,
Esta é a dura tribulação que virá atentar a todos nós. Repetindo, virá atentar a todos nós. Dave McPherson, The Incredible Cover-Up, de 1975, página 31 e página 32. Pergunta honesta. O que Margaret MacDonald escreveu segundo o relato do próprio pesquisador pós-tribulacionista Dave McPherson é pré-tribulacionismo? Eu vou trazer agora aqui para vocês Charles Hyde em seu livro Vem Depressa, Senhor Jesus, de 1997, uma publicação da Chamada da Meia-Noite, onde ele refutou e mostrou 3 pontos do porquê esse escrito de Margaret MacDonald, apontado pelo próprio McPherson, não é pré-tribulacionista. Então vamos lá, meus irmãos, para trazer Charles Hyde em seu livro Vem Depressa, Senhor Jesus, conforme eu já citei. Abre aspas para o Dr. Charles Hyde. 3 coisas me preocupam aqui. Primeiro, o ponto que Charles Hyde levanta. Essa adolescente, se referindo a Margaret MacDonald, fez uma distinção entre crentes espirituais e outros crentes. Lembra? Derramamento do espírito e tudo mais que ela coloca ali. E viu somente os crentes participantes, né? Os crentes espirituais participando do arrebatamento. McPherson conclui erradamente, a partir deste fato, que MacDonald quis ensinar uma vinda secreta, como é colocado aí pelos pós-tribulacionistas de Cristo. Na realidade, ela estava ensinando o ponto de vista do arrebatamento parcial, onde só os espirituais sobem e os demais ficam. Quando eles alcançam a plenitude espiritual, eles são levados aos céus. Então, já começa a cair por terra a mentira de McPherson aqui e do próprio Bispo Wildo ali no debate. Segundo ponto, ela viu a igreja, abre aspas, ela cita isso, tá? Sendo purificada pelo anticristo, pela perseguição do anticristo, conforme ela mesma coloca. McPherson entende isso como sendo a igreja que será arrebatada antes do anticristo surja, ignorando o nós. Na verdade, MacDonald viu a igreja suportando a perseguição do anticristo durante os dias da tribulação. Isto é o quê? Pós-tribulacionismo. Bom, parcial e pós. Vamos para o terceiro ponto. MacDonald identificou o sinal da vinda do Filho do Homem em Mateus 24:30, o qual claramente aparece no final da tribulação, como acontecendo ao mesmo tempo do arrebatamento. Isso é uma doutrina o quê? Pós-tribulacionista. É a única doutrina que ensina que o arrebatamento é um evento concomitante com a segunda vinda, tá? Abre aspas, McPherson diz que MacDonald criou um período muito curto de tribulação, ou tal como ele entendeu que o sinal seria visto somente pelos crentes cheios do Espírito antes de que o iníquo fosse revelado. Na verdade, MacDonald se demonstra totalmente confusa em fazer tais afirmações. No máximo, sua visão equacionaria o sinal do fim da tribulação com o arrebatamento, que dificilmente seria o ponto de vista pré-tribulacionista. Fecha aspas aqui para Charles Hyde, que mostrou pelo escrito de próprio McPherson, que pegou da pena de Margaret MacDonald e provou de uma vez por todas que ela não era pré-tribulacionista. Vamos fechar aqui a citação de Charles Hyde. Quanto a esta jovem e cronicamente enferma, Margaret MacDonald, temos que classificá-la como uma defensora confusa do arrebatamento. Ela defendeu elementos do arrebatamento parcial, pós, talvez mid, mas nunca pré-tribulacionista. Nesse trecho que eu li do próprio McPherson, nenhum momento ela diz que a igreja seria arrebatada antes de ver o anticristo e antes do período da grande tribulação, que é que nós pré-tribulacionistas ensinamos. Aqui estão os fatos. Continue mentindo quem quiser continuar mentindo, o que é normal no meio dos debates acadêmicos. A verdade, olha, 99% das vezes é deixada de lado em nome do amor à crença que a pessoa tem. Bom, meus irmãos, viram? É o escrito do próprio pós-tribulacionista que desmente o que o próprio pós-tribulacionista quis jogar sobre nós pré-tribulacionistas. Gente, eu não sei, o Bispo Wildo talvez tenha, de ministério que eu tenho de idade, tá? Eu tenho 35 anos, o Bispo Wildo certamente tem mais de 50 anos, tá? Não sei qual é o tempo de conversão dele, mas se eu conseguir
esse material, que foi publicado em 1997 aqui no Brasil, eu acho que o Bispo Hildo, inclusive, já era crente nessa época, e ele, dito estudioso no meio da escatologia, ele poderia ter acesso a esses materiais. O que me leva a crer duas coisas: ou ele não estudou a visão pré-tribulacionista a fundo, ou ele está sendo desonesto academicamente. Eu quero crer que ele não estudou o pré-tribulacionismo, até pela forma aí que ele fala de arrebatamento secreto e tudo mais. Isso aí, tu não vai achar um pré-tribulacionista com essas nomenclaturas falando sobre arrebatamento secreto e tudo mais, tá? Tu não vai achar isso aí em lugar nenhum. Mas, infelizmente aqui no Brasil, as pessoas não estão preocupadas com as fontes. Elas estão preocupadas a lacrar, elas estão preocupadas em tentar ganhar o debate, se preciso for, mentindo, não tendo fontes e não levando a sério o debate. Então, se tu é pós-tribulacionista e viu esse vídeo, sente e estude. Ou me acompanhe aqui no canal, que eu tenho certeza que tu vai largar o pós-tribulacionismo e vai vir pro lado dispensacionalista, que é o lado bom da coisa. Dito isso, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui nós trabalhamos com fontes acadêmicas. Nós vamos na raiz do problema e mostramos a realidade dos fatos. Aqui não tem fake news, aqui tem estudo acadêmico, e quem não gosta, só lamento, e é a oportunidade ou de me enfrentar em um debate ao vivo e bem vivo, ou ficar reclamando aí nos comentários, falando besteira de coisas que eu já refutei, que eu vou lá e vou apagar o seu comentário desnecessário. Vá chorar na sua cama, na sua casa, ou crie um canal para tentar refutar o pré-tribulacionismo dispensacionalista, porque enquanto eu estiver aqui, o pré-tribulacionismo e o dispensacionalismo e o calvinismo vai ser defendido aqui com unhas e dentes. Dito isso, valeu, gurizada, um abraço e talvez daqui a pouco eu esteja aí de novo.